Bom, já que entramos nos pilares principais, quais são? Criação, queda, redenção e consumação. Agora a gente sai desse bloco, entendendo o que eu disse lá, esse é o principal bloco. De toda a matéria, o que a gente precisa gravar foi isso. Então daqui para frente nós vamos entender os complementos. Então, a criação, queda, redenção e consumação precisa nortear o evangelismo. O evangelho se resume na criação, queda, redenção e consumação. Mas agora vamos entrar no evangelho no Antigo Testamento. Tiago, você falou que o evangelho é a boa notícia de Jesus. E no Antigo Testamento? Tinha evangelho? Tinha mensagem? Como é que era feito? Vale ressaltar que a palavra evangelho é usada somente no Novo Testamento. Mesmo na Septuaginta. O que é Septuaginta? É a versão grega das Escrituras, do Antigo Testamento, ok? A versão grega do Antigo Testamento. A palavra evangelho ocorre apenas uma vez lá no Antigo Testamento, em 2 Samuel 4:10. Porém, em sua aplicação clássica, como já explicamos na ocasião, o termo evangelho foi aplicado para se referir a notícias sobre a morte de Saul. Eu não sei se você se lembra, mas quando vocês lê a história, 1º e 2 Samuel, ali de Davi, e quando Saul é levantado, né, Saul inclusive quer dizer Saulo, né, para o nome hebraico, o nome de Saulo vem de Saul, né? As pessoas falam que Paulo trocou de nome, trocou não. Ele se chamava Saulo, que vem de Saul, mas Paulo foi o nome que ele tinha por conta da sua dupla cidadania, porque ele era da província de Tarso. Mas fecha aqui, era só para a gente, a guisa de curiosidade. Davi tinha sempre o mensageiro, e ele se chamava Aio, Aimaas quer dizer. Aimaas era o principal mensageiro de Davi. O que o mensageiro fazia? Ele levava ordens do rei para outros lugares. Ele anunciava. Por isso que o mensageiro, muitas vezes quando ele chegava num reino, normalmente quem o recebia perguntava assim, a sua vinda é de paz ou de mal? Só que quando Saul morre, por uma lança, né, na caverna, e Davi percebe, né, ele se entristece com a própria morte de Saul, e olha que Saul já o estava perseguindo. Princípio importante para a gente entender aí, né? O evangelho não é vingativo, porque a Deus pertence a vingança somente. Esse negócio de sabor de mel, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na benção vai se arrepender. Foge disso aí, viu, irmão? O evangelho é, quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora é você que ajuda ela, para a glória de Jesus. Olha que lindo. Essa que é a mensagem do evangelho. E aí, quando Saul morre, alguém precisava entregar o recado para Davi. E tinha que ser o mensageiro. Só que boas novas não é boa notícia? Essa notícia não era boa. É isso que o evangelho faz. Se de um lado Saul morreu, que é uma péssima notícia, do outro lado a Davi agora teria paz. Porque Saul perseguia ferrenhamente. Então é isso que nós temos como base no Antigo Testamento. Como? Os profetas, a lei, o templo, o tabernáculo, as festas, a tradição, já estava dizendo assim, olha, não é possível vocês serem santificados por guardar tudo isso. Uma má notícia. Mas agora depois, lá na frente, depois do pleroma, da plenitude dos tempos, em Jesus, vocês viverão eternamente santificados, porque a boa notícia é Jesus. Então, no Antigo Testamento só tem essa passagem, mas a gente precisa entender
que a boa nova está sendo anunciada desde onde? Desde Adão, desde que ele pecou, desde o Éden. A gente não falou do próton evangelho que viria o descendente e não descendentes, que é o que diz Hebreu, faz questão de falar isso no singular. O descendente fala de da descendência da mulher que caiu. Ele teria o seu calcanhar ferido, mas esmagaria a cabeça da serpente. Ali é o evangelho. Ali já está a mensagem do evangelho, ou seja, é na morte de Jesus, calcanhar ferido, que o próprio Jesus vence a morte. Aonde está a morte, a sua vitória. Aonde está a morte, o seu aguilhão. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. O calcanhar foi ferido no madeiro. Ele morreu. Mas Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 15, que nós lemos, em Mateus capítulo 27, que ele ressuscitou. Os montes fenderam, o véu se rasgou de cima a baixo. E nós agora adentramos ao lugar santíssimo em Cristo. Lá no livro de Mateus também diz que os mortos que estavam mortos ao lado, nas sepulturas próximas a de Jesus também foram ressuscitados. Tamanho o poder de Deus naquela ocasião. Ele ressuscitou e começou a andar, visitar os discípulos. Ele foi até Tiago, foi até Pedro, até as irmãs. Depois ele visitou uns 120 em uma reunião. Depois 500, andou sobre as águas, atravessou paredes. Depois ele subiu aos céus e disse: agora vão, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Jesus! Então o Evangelho é caracterizado a nós no Novo Testamento, que são os Evangelhos, e a gente vai entrar, mas ele também é um Evangelho anunciado desde o Antigo Testamento. É comum algumas pessoas entenderem que o Evangelho de maneira contraposta do Antigo Testamento, né, como se fosse outra coisa do Antigo Testamento, como se Deus tivesse mudado sua maneira de se relacionar com o homem. Esse tipo de interpretação é equivocada e acaba afrontando a coerência da Escritura em si. Ou seja, o Evangelho é o Evangelho todo para o homem todo e de todos os homens. Esse era o slogan lá do Pacto de Lausanne. O Evangelho deve ser entendido como um cumprimento da promessa central do Antigo Testamento. Qual que é a promessa central do Antigo Testamento? Jesus. O Messias, aquele que virá, o ungido. Ah, Tiago, então quem morreu no Antigo Testamento não precisou de fé, porque a gente só não é salvo pela fé em Jesus? Como é que eles foram mortos na fé se eles não viram Jesus? Hebreus capítulo 11 diz que eles também foram homens de fé, por isso que eles estão lá na galeria dos heróis da fé. Eles morreram na fé do Cristo que viria, e nós vivemos e seremos salvos na fé do Cristo que já veio e que brevemente voltará. O Evangelho deve ser entendido como um cumprimento da promessa central. O próprio Jesus nos ensinou a entender dessa forma. Em várias passagens, Jesus identifica as profecias registradas no Antigo Testamento como uma descrição do seu próprio ministério. Em várias ocasiões, Jesus está resgatando as profecias do Antigo Testamento. O homem também que faz muito isso é o apóstolo Paulo. Ele o tempo todo, ele resgata a lei, né? Ele se utiliza das profecias, dos salmos, do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, para o tempo todo reforçar a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. Olha só, desde as páginas iniciais das Escrituras, o palco está montado para o drama da redenção. Deus criou as pessoas sem pecado, contudo elas pecaram. O pecado trouxe a inimizade entre Deus e a sua criação, mas Gênesis capítulo 3, do 14 ao 15, mostra que Deus
reconciliaria as pessoas com ele através unicamente de Jesus. Nossa, Tiago, eu só vejo você falando só de Jesus, só de Jesus. Glória a Deus, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o viver de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre as palavras de Jesus e sobre o seu amor sacrificial por nós. Sabendo então qual o significado da palavra evangelho, resta-nos entender o que é realmente o evangelho, que a gente já entendeu lá nos pilares, ok? Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos a dizer ao evangelho: porque não me envergonho do evangelho de Deus, de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lembra de João 3,16? Quem crê é salvo no Evangelho. Quem não crê no Evangelho está como? Condenado. Condenado. Condenado por quê? Por causa da queda lá no início. Primeiro do judeu. Por quê? Porque primeiro Deus levantou os judeus como um povo. As leis, a revelação especial veio para um povo lá da Palestina, no Oriente Médio. Ele inicia com um homem, tirou ele da sua parentela, em Ur dos Caldeus, fez dele uma grande nação, fez dele uma promessa e que essa nação cresceria. Então tudo começou com os judeus. Mas agora não só do judeu. E Paulo diz aqui, e também do grego. Ou seja, o grego era o período que Paulo está, é conhecido como greco-romano. A cultura da época era grega. O Estado era romano e a religião era judaica. Então é nesse contexto que Paulo escreve Romanos capítulo 1, verso 16, nos versos que eu acabei de dizer. E o evangelho também tinha uma outra explicação, a inscrição romana. Na época de Jesus, essa inscrição ficava escrito, o começo do evangelho de César Augusto. Por quê? César não é nome, é um título, quer dizer senhor. Augustus que é nome. Então, o senhor Augusto, o imperador, ele conta a história do nascimento e o coração do imperador romano. A inscrição romana, né? O evangelho romano. Assim, a palavra evangelho era usada também para designar notícia de algum fato que tinha mudado as coisas de maneira significativa. Ou seja, a inscrição romana, também conhecido como o Evangelho de César Augusto, é para dar notícia de mudanças. Olha que interessante. Então o Evangelho também está embarcado, né, nesse contexto histórico. E é tão lindo que Deus não descarta nada, né? Ele aproveita o contexto, a cultura, ele redime a cultura, ele transforma culturas, ele transforma a nação, respeitando os seus hábitos, respeitando, né, o que eles aprenderam, mas apenas agora redimindo a sua consciência quanto àquilo que eles sabem. Ok? No próximo bloco a gente vai entrar no Evangelho no Novo Testamento, que aí começa a ficar mais claro para nós.